Olá, alô a todos! Mais um programa Mão na Graxa Hybrid. Para elucidar cada vez mais as perguntas que surgem e tudo mais que surge de dúvidas para todos. Pessoal, não é de hoje que estamos tendo muitas perguntas, graças a Deus, nos últimos vídeos nossos, que nós alinhamos algumas informações sobre o processo de conversão híbrida, surgiram muitas perguntas. E hoje estou trazendo o Roberto, que é a parte de fábrica, a parte técnica, né, que é o comentador da tecnologia, para a gente poder elucidar ainda mais agora de uma forma um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais aprumada para quem é engenheiro, para quem é mecânico, para quem tem um conhecimento, que tem as suas dúvidas, que confunde os sistemas, né, de células e usinas para otimizador, que é totalmente diferente o nosso processo, e outras coisas mais que vão surgindo. Obviamente, nós temos aí diversas perguntas. Só no último vídeo nós tivemos mais de 700 e poucas perguntas. E aí nós resolvemos aglutinar essas perguntas, selecionamos as que mais foram focadas, né, em dúvida, e vamos aqui colocar esses parâmetros e esperamos aí poder tirar essas dúvidas de vocês. Mesmo assim, por favor, deixe o seu like aí para nós, né, coloque as suas dúvidas, sugestões, para que nos próximos programas a gente possa também alinhar, passar essas dúvidas mais acentuadas aí para ti. Vamos começar então, Roberto? Olá a todos, olá Caetano, obrigado aí pela oportunidade de poder expressar e tirar essas dúvidas do pessoal. E vamos lá, qual é a primeira pergunta? Vamos lá. Bem, Roberto, tem aqui João Roberto, seu xará aqui de Criciúma, Santa Catarina. Roberto Hybrid, na verdade, né? Qual é a definição de um veículo híbrido no ponto de vista de vocês? Bem, provavelmente é uma pessoa que é conhecedora, né? Porque é uma pergunta bem focada, né? Então, posso repetir aqui, qual é a definição de um veículo híbrido, né? No ponto de vista nosso, que mexemos com hidrogênio, com a conversão híbrida e tudo mais. Então, antes de eu definir o que é uma conversão híbrida ao ponto de vista da hybrid, eu vou definir o que é um veículo híbrido no ponto de vista da empresa automobilística. Então, a empresa automobilística ela tem um motor a combustão, convencional em qualquer carro, e mais 2 motores elétricos que são ligados ali nas rodas dianteiras. Esses motores elétricos têm a capacidade de carregar algumas baterias e em alguns momentos, em ciclos de rotações baixas, dentro da cidade, essa bateria aciona esse motor elétrico, o qual conduz o veículo ali, gerando uma determinada economia. Só que vale ressaltar que esse sistema de veículos híbridos em altas velocidades, em altos torques, não são acionados. Então entra só o motor a combustão e nesse momento está se queimando combustível e gerando gases poluentes. Então essa é a definição de veículo híbrido de fábrica. Agora, o ponto de vista do que é uma conversão híbrida destinada à fábrica da Hybrid. Os dois pilares que são idênticos, tanto na empresa automobilística como na Hybrid, é a economia e a ecologia. Porém, a Hybrid sai na frente na seguinte questão. Tanto em velocidades baixas como em velocidades altas, o nosso equipamento está ligado, gerando a economia e a ecologia. E um outro ponto muito importante, Caetano, é que só existe veículos híbridos no segmento de automóveis. Não existe na linha náutica, não existe na linha de geradores, embarcações, jet skis. E isso a Hybrid é capaz de converter. Então, o maior diferencial realmente é esse. É a gama de categorias que a Hybrid consegue atender em relação ao que uma empresa de automóveis faz em um único segmento. Além do que também o nosso equipamento ele pode ser utilizado com vários combustíveis. Etanol, gasolina, GNV, GLP, no caso das empilhadeiras, coisa que a empresa automobilística só usa o sistema Flex, ou é gasolina ou etanol. Então ficou muito evidente aí a nossa vantagem na nossa conversão do que simplesmente um veículo híbrido de fábrica. Eu
eu coloco um pouco a mais até, Roberto, a grande confusão que nós vemos no dia a dia, e eu recebo muito esse tipo de informação, que é justamente que, vindo da fábrica, as pessoas, por natureza, acreditam só que exista só aquilo ali, né? O tipo de veículo híbrido é aquele lá, motor elétrico, mais um motor combustão, normalmente, né, nesse formato. Tirando o elétrico puro, que ele não tem nada de híbrido propriamente dito, né? Ele é bateria e bateria somente, não há nada mais. Mas a confusão gera-se nesse formato, né, de que híbrido é só essa condição de motor elétrico e combustão. Quanto a esse aspecto de desempenho, né, o que você vem a comentar sobre o desempenho? Porque o híbrido, no aspecto vindo da montadora, ele tem uma tendência muito forte hoje com apelo ecológico, né, que é a diminuição de gases, né, no caso. Vem uma segunda parte, provavelmente, que é a economia, porque ainda o carro continua gastando quando ele aciona o motor a combustão, né? Primeira pergunta, nesses casos, o nosso equipamento tem capacidade de se ajuntar ao motor a combustão desse veículo híbrido, né? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, essa sua pergunta é bem pertinente, mesmo porque nós já fizemos essa análise em dois carros de fabricantes distintos, que são híbridos de fábrica, adicionando nossa tecnologia e trazendo resultados espetaculares em cima do que o fabricante já coloca ali como economia e redução de gases poluentes. E é natural, também volto a repetir, que o carro híbrido de fábrica, vamos dizer assim, a bandeira principal é a questão ecológica. Mas a gente só analisa de um único prisma, né, Caetano? O que ele vai proporcionar de redução de gases poluentes. Imagina a produção e depois, após a produção e utilização desse descarte de bateria. Será que o que foi sequestrado de carbono é realmente compensado na hora que você vai fazer essa reciclagem das baterias? Ou mesmo na produção desse veículo? Eu posso afirmar categoricamente, porque eu li um estudo de uma empresa alemã que comprova que produzir um carro elétrico é muito mais prejudicial na questão ambiental do que realmente usar um carro convencional que já é existente. Então não são as palavras da rádio, é um documento, que depois a gente pode até colocar aqui à disposição de todos para poder ter uma terceira opinião, mas nesse documento se fala a respeito disso. Que infelizmente é uma ilusão essa questão do veículo híbrido ou elétrico ser a solução imediata para essa questão de redução de gases poluentes. Sim, bem oportuna a sua colocação. Seria parte de uma outra pergunta, né, mas você já acabou já adentrando nessa parte. Outra questão realmente é essa alusão que se faz do carro elétrico como salvador do mundo, né, por emissão zero. Eu também concordo. Nossa, primeiro momento, é um carro top, né? Mas realmente poucas pessoas, né, Roberto, conhecem ou se interagem desse aspecto de como é construída uma bateria, o que se é necessário na linha de produção, de fabricação dessas baterias, e é aí onde você talvez esteja colocando, né, que a produção gera processos de gases e resíduos tão ruins quanto qualquer outro existente hoje já no ambiente comum de carros comuns, por exemplo, dos gases veiculares, na verdade. O outro aspecto também que a gente tem que denotar, e eu até comentei isso na última entrevista que eu tive com o Matheus, né, que nós ilustramos bastante situações, é a matriz energética. Né? Eu também não consigo visualizar que o veículo elétrico ele tenha ascensão, a não ser só comercial forçada, né? Eu sei que nós estamos falando aqui um assunto muito polêmico, porque vão realmente acabar pichando, vai começar a ter gente falar que é ilusória essa situação, mas é como você bem falou, nós temos documentações, não nossas, né, documentações de uma empresa específica, ao qual deu esse parâmetro aí de que as baterias, para serem produzidas, consomem muito artifícios que geram resíduos ao meio ambiente danosos, não é verdade? E tem um processo, né, da matriz energética. O Brasil, na verdade, né, no caso, o Brasil, na verdade, ainda a grande maior parte é hidrelétrica. É uma condição de energia limpa, se a gente pensar. Né? Ela tem um processo sem resíduos, vamos colocar assim. Agora, no resto do mundo,
tirando alguns países que têm essa condição de hidrelétricas, é quase todas termoelétricas. O que é uma termoelétrica? Usinas usinas elétricas movidas a combustão, diesel, carvão, que jogam no meio ambiente aquilo que o carro elétrico não produz, propriamente dito, mas acaba sendo produzido lá para poder abastecer a energia elétrica. Você concorda com isso, Roberto? Você entende isso como pertinente, como uma defesa, não só para puxar a sardinha do nosso lado, não é nesse sentido, mas de explicar, de tirar esse véu, né, que ninguém comenta. E para finalizar, só para você dar a sua continuidade, você já percebeu, Roberto, que em nenhum momento, e isso eu também posso provar, porque basta entrar no Google, você não consegue encontrar, qual vai ser o descarte ou qual vai ser o local definido e o que vai se fazer com as baterias quando elas perderem suas validades? Você pode pesquisar, não encontra. Ninguém fala sobre isso. Né? Então é uma situação periclitante se a gente pensar bem, porque por mais que sejam 2, 10 anos, 8 anos uma bateria, um dia todas elas vão ter que ser trocadas. E o que faz com essas baterias antigas? Né? Então, justamente, Caetano, essa sua colocação ela é muito clara e vai ficar muito mais evidente no que eu vou acabar de falar. Né? Os carros elétricos estão na 4ª geração. Já foram tentados colocar no mercado 4 vezes. As últimas 3 vezes, infelizmente, não avançou pela questão de produção de baterias, pela questão de matriz energética e o principal, a autonomia desses carros, elas não são elevadas. Vamos falar só de Brasil, não vamos nem falar de Europa, mas vamos falar de Brasil. Você quer sair do norte e vir até o sul. Esse carro é capaz de fazer essa travessia? Não. Quantas vezes eu vou ter que parar para carregar essa bateria? Quanto tempo eu vou desperdiçar parado para poder aguardar esse carregamento? E como você falou, a nossa matriz hoje energética ela é baseada em hidrelétrica. É uma energia limpa. Porém, a gente tem uma grande dificuldade. Quando os reservatórios baixam, essa energia fica muito mais cara. Alguns estados entram em racionamento. E agora vamos pensar lá na frente. Vamos supor que a gente pegasse 113 milhões de carros que existem no Brasil e convertesse todos eles em elétrico. Como que a gente ia suprir essa energia para esse carregamento? Então, é algo impossível. A palavra certa é impossível. Não só na questão de logística e armazenamento dessa energia, mas também na questão financeira. O carro hoje elétrico ele tem um valor ainda muito elevado para a nossa realidade. Então, não é a gente remar contra a maré, mas sim levantar fatos que são verdadeiros, que estão aí. É só você fazer uma análise e você vai perceber que isso não vai avançar. Mas falando de carro híbrido, embora não seja totalmente elétrico, mas ele também detém baterias que vão ter necessidade de fazer uma reciclagem futura. E aí, como você falou, quem é responsável pela essa reciclagem? De quem é esse passivo ambiental? Da montadora? Do cliente que comprou o carro? Da concessionária? Então não existe leis ainda fixadas dizendo de quem é esse passivo ambiental. Então muito se fala, existem muitas propagandas bonitas realmente, mas a realidade não é bem essa no nosso cotidiano. E para completar aqueles aí que estão nos ouvindo aí, nossa audiência, em especial os mais conceituados em conhecimento, né, que eu digo da engenharia, na própria parte mecânica mais aprofundada, eu faço um comentário de pesquisa. Nós aqui na Hybrid, nós temos a tendência sempre de fazer tudo muito calçado. Né? Para quem assistiu o último programa, eu contei lá como foi tudo que começou, Roberto, né? Você deve ter acompanhado. O processo de hidrogênio não veio do nada da sua cabeça, que é privilegiada, não é elogio rasgado, mas é nítido que a gente tem uma diferenciação aí com a sua pessoa como criador, como desenvolvedor desse processo todo. E o hidrogênio não veio do nada, veio justamente de um órgão extremamente conhecido no mundo, que é a NASA. Né? Então o hidrogênio não é uma utopia, não é uma viagem na maionese. O que eu quero colocar nesse sentido? Que as pesquisas que nós fazemos para chegar onde nós chegamos hoje, como a empresa mais conceituada na área de hidrogênio veicular e conhecimento desse processo, no caso hoje no mundo, nós falamos assim sem medo de ser petulante, porque não tem realmente, nós já pesquisamos muito. E um aspecto que eu pesquiso em relação a esse aspecto aí
de reciclagem foi um estudo das fabricantes de pneus. As fabricantes de pneus, elas não aceitam utilizar pneus reciclados como matéria-prima. É diferente de um plástico comum que usa-se para fazer balde, para fazer saco plástico, para fazer um invólucro, ou qualquer que seja. O pneu tem características de segurança. Né? Então, o que eu entendo nisso? Puxando a sardinha para a reciclagem das baterias. Se uma fabricante de pneus não aceita a reciclagem, né, ou os grânulos de pneus usados para se refazer aquela matéria-prima, para ter um pneu a condizente Pirelli, Goodyear, o que quer que seja, eu fico imaginando também o processo das reciclagens de baterias. Porque o processo de reciclagem vai ser tão igual à fabricação. Para você depurar essas baterias, elas vão ter que ter processos químicos. Elas não é simplesmente joga ali e está prontinho para tirar a carga e colocar uma outra carga. Né? Ela tem que se reciclar realmente, quebrar ela praticamente toda. Eu não entendo todo o processo, nem tenho conhecimento ainda, mas deve ser uma coisa assim bastante fortalecida nesse aspecto de construção danosa ao meio ambiente. Então, o que acontece? É bem provável que as fábricas atuais de bateria também não vão aceitar esses processos de reciclagem, porque vão ser produtos já em degradação praticamente no caso. Né? Então é só um comentário aqui, caso você queira comentar alguma coisa a mais, eu estou à disposição aqui. Mas é uma pesquisa que eu acabei fazendo para trazer para o meu público, né, no caso, de que nós temos esse agravante. E, coincidentemente, ninguém fala nada sobre isso. Ninguém fala sobre reciclagem. Só estão falando que o carro elétrico é bacana, é maravilhoso. E, de novo, a audiência eu deixo claro. Aqui nós não estamos contra o carro elétrico. Nós só estamos pontuando que o carro elétrico não é tudo aquilo que se projeta. Mas o nosso sistema nós temos que valorizar. O nosso sistema de conversão híbrida hybrid hoje é a primeira tendência mais oportuna e mais vantajosa para o mercado atual em todos os âmbitos. Dinheiro no bolso das pessoas porque eu não mudo o patrimônio deles. Né, Roberto? Segundo, eu gero economia mais que necessária para justamente ter também essa condição de dinheiro no bolso. Gera a questão ecológica, eliminando em até 90% os principais gases e o mais perigoso desse todo, o tal do CO. Né? Então, nós temos uma vantagem grande também na questão da aplicação disso. Né? A aplicação que eu falo é instalação, é prática, é simples, né? Porém tem que ter um critério de um instalador credenciado por nós para que realmente tenha total segurança e garantias, na verdade. Né? E aproveitando, puxando o gancho dessa segurança, nesse comentário que eu fiz, nós temos aqui a Maria Eugênia de Guaratinguetá, rapaz, lá do Vale do Paraíba de São Paulo. Ela perguntando justamente como é que fica a segurança do hidrogênio que explode. Ela aparentemente parece ser uma usuária nossa leiga, né, no caso, né, mas ela sabe que o hidrogênio ele tem a condição de bomba de hidrogênio, né, tem aquele famoso Zeppelin, né, que na França foi talvez o maior acidente filmado no mundo, né, em tempo real, e ele explodindo, pegando fogo praticamente em segundos, na verdade. Como que fica o hidrogênio nesses veículos que vêm de fábrica e como que fica o hidrogênio no nosso sistema adaptado para o veículo comum? Então, Caetano, vamos dar aí um parâmetro de como começou essa questão do hidrogênio para hybrid. Eu sou projetista naval e nós desenvolvíamos motores naturalmente para embarcações e esses motores são de diesel pesado. Então, naturalmente, são motores que têm um alto nível de consumo de combustível e principalmente essa questão de particulados que é lançado. E aí, nesses 15 anos de pesquisa que eu estava trabalhando, eu recebi um documento, realmente um documento, na época era confidencial, hoje não mais, da NASA, onde se falava sobre a utilização do gás hidrogênio em motores a combustão. Na época era um Cadillac, o qual foi testado. E o nosso grande desafio qual era? Em 2000, pegar aquele carro que era carburado, e nós já tínhamos a tecnologia de injeção eletrônica, e converter todos aqueles dados para a nossa realidade. Então,
Isso é a base da Hybrid. Ela pegou um documento que retrata uma pesquisa séria e converteu para a nossa realidade. Falando um pouco mais sobre essa questão que a gente estava falando sobre reciclagem, aí vamos falar assim, pô, mas o seu refil ele é descartável. Sim, o nosso refil é descartável. E para você ter uma ideia, a nossa solução é uma solução alcalina. Ela não é ácida, é alcalina, totalmente diferente do que existe no mercado. Se para nós que utilizamos uma solução alcalina, o nosso refil não pode ser reciclado, quem dirá as baterias que usam substâncias ácidas? Então, do seu ponto de vista, eu também acho que está correto. Eu acredito que as fabricantes de baterias não vão conseguir utilizar alguns componentes da produção da bateria para uma nova reciclagem, mesmo porque vai perder propriedade química, propriedade mecânica, propriedade de segurança e eficiência. E aí vai, né? Mas talvez não seja um ponto que a gente precisa discutir agora. Mas sobre a pergunta, qual é a segurança que a Hybrid traz quando nós queimamos o hidrogênio na combustão, é muito simples. Os carros movidos a hidrogênio, da linha automotiva, ela tem um cilindro carregado com gás de hidrogênio, como um cilindro de NV que nós temos aqui no Brasil. É claro que existem métodos de segurança, mas não são totalmente 100% seguros. Pode haver um risco de explosão, como já houve risco de explosão. Em relação ao nosso equipamento, o que é produzido de gás é queimado instantaneamente. E a nossa vazão é muito baixa. O nosso objetivo não é fazer um carro funcionar totalmente a hidrogênio, e sim corrigir a combustão desse motor. E cabe aqui uma informação. Quando nós falamos em carro movido a hidrogênio, não imaginem que é um motor a combustão lá na frente. É um motor elétrico. Esse gás que está ali envasado nesse cilindro, ele passa por uma célula de membrana, e esse gás vira corrente elétrica para tocar no motor elétrico. No nosso caso, nós utilizamos o motor original do seu carro, colocamos nossa conversão híbrida, vamos realimentar a entrada de emissão de ar junto com uma vazão ali específica, para que esse gás entre dentro da câmara de combustão e reaja ali na estequiometria, queimando, gerando esse aumento de torque. Naturalmente, a redução de RPM, e se o motor gira menos vezes, está injetando menos combustível. Então, existe ali um diferencial muito grande, Caetano, nessa questão da nossa tecnologia para o que existe para o montador. Embora use o mesmo combustível que é o gás de hidrogênio, mas com métodos e práticas totalmente diferentes. E o nosso nível de segurança ele é muito alto em relação a esses pontos de questão de uma futura explosão. Algo que nunca foi registrado e com certeza não será registrado com o sistema Hybrid. Maravilha, Roberto. Obrigado. A resposta foi bacana. Eu acho que todo mundo compreendeu corretamente as nossas colocações, né? Vamos mais uma? Temos uma pergunta que também foi muito pontual nessas últimas semanas aí com os nossos vídeos, Roberto, que foi a questão de funcionalidade, né? E temos aqui, pegamos a resposta mais pontual, a pergunta mais pontual do Giliardi Almeida, de Arariquina, Pernambuco, rapaz. O cara tá longe, né? Já acompanho o processo de hidrogênio em equipamentos e quase todas as usinas não funcionam corretamente. Diante disso, qual garantia que o sistema de vocês vai funcionar? Mais ou menos, eu acho que é isso que ele está querendo saber, se todas têm problemas, quase todas têm problemas, por que a nossa é diferente, né? Eu acho que é isso que ele está querendo entonar, na verdade, né? Nossa, é uma pergunta bacana e vai ser um prazer responder, que vai elucidar aí, não só para ele, como para outras pessoas, né? Como ele descreve na própria pergunta, por que existem várias células no mercado, ou usinas, que não funcionam? Primeiro ponto, nosso equipamento é um conversor híbrido, tá? Embora produza gás de hidrogênio, mas em vazões diferentes das células de hidrogênio. Então, Caetano, para a gente ter resultados diferentes, nós temos que produzir coisas diferentes. Por que ele vê aí no mercado inúmeras células de hidrogênio que não dão certo? Porque todas são iguais. Todas são células de placas retangulares, ou são espirais, usam sempre aço inox 304, usam uma solução aquosa abaixo a base de soda cáustica. Enfim, isso é o que está no mercado. E o que nós fabricamos? Nós fabricamos um equipamento totalmente fabricado em plástico de engenharia, onde utiliza um refil descartável com uma geometria específica,
com um material distinto da haste de produção do gás hidrogênio. Então, isso permite que a gente tenha resultados diferentes. E o que atesta essa segurança de que você vai ter economia? Primeiro ponto, todo esse estudo que foi feito no passado. Hoje, as centenas de empresas e milhares de clientes que nós atendemos até hoje, e principalmente os resultados positivos que nós alcançamos. Então, isso nos permite ser diferente dos outros. Agora, um ponto muito importante é, a maioria dos fabricantes de célula de hidrogênio pensam que quanto mais hidrogênio produzir, mais economia vai ter. E para isso funcionar, o que eles começam a adotar? PWMs, relés, prolongador de sonda lambda, enfim, começam a colocar mais acessórios dentro do veículo que não são necessários. O que nós fizemos? Nós fizemos um cálculo matemático dentro da estequiometria. Nós estudamos a combustão, tá? Não é a mecânica, é a combustão, como ela funciona. Então, se você entende como que funciona a combustão e corrige onde está faltando ali uma quantidade de combustível, você consegue ela 100%. Então, o maior diferencial realmente é isso. É o estudo e entender o que nós estamos fazendo. Nós não estamos copiando o que existe. Se a gente continuasse copiando, a gente também seria mais um que não teria um êxito aí com o produto. Mas quando você estuda e você entende a necessidade para que isso funcione de forma correta, você consegue o sucesso a qual a Hybrid tem hoje. Perfeito, ótimo. Que bom. Eu acho que deve ter ficado claro para o Giliardi, né? E para outros demais aí, na verdade. Uma coisa que eu faço um comentário a mais, Roberto, que poucas pessoas sabem, mas os leigos também, eu sei que aqui a audiência hoje está bem mais para conhecedores do processo mecânico, mas um aspecto muito diferencial no nosso processo é a questão da famosa frase na engenharia, em vários outros caminhos que nós temos aí, que é o menos que vale mais. O menos que vale mais, né? Para quem é conhecedor, em especial, como eu falo, em engenharia, em processos de construção, normalmente o menos vale mais, porque a simplicidade às vezes é que está o grande segredo. E uma característica que você comentou aí, que eu não posso deixar de ressaltar, é a questão justamente da diferenciação de uma usina ou de uma célula para um otimizador, que é o caso nosso, né? Onde nós temos uma condição tão enxuta do equipamento que ele não precisa de outros equipamentos para serem feitos, para fazer ele funcionar. E a maioria das usinas e células, se você quiser fazer esse comentário aí, né, eu até dou a deixa aí para você falar a diferença, né, disso daí. Sim. A principal diferença realmente é o consumo de energia. Muitas não funcionam, por quê? Consomem uma corrente muito elevada, e aí essa reação química, isotérmica, gera calor, começa a deformar ali os anéis de vedação, começa a deformar a estrutura, começa os vazamentos, enfim. Uma questão de engenharia não calculada. Tá? Então, quanto mais calor, mais deformação você tem. Quanto mais consumo de energia, menos resultado você tem. No nosso caso, para você ter uma ideia, Caetano, o equipamento trabalha com menos de 3 amperes. Uma outra coisa muito importante é a temperatura de trabalho. O nosso equipamento trabalha normalmente com a temperatura ambiente. Por esse motivo, que ele é montado no porta-malas. Se eu colocar esse nosso equipamento no cofre do motor, como o nosso equipamento tem uma temperatura muito baixa, ele vai começar a absorver a temperatura do motor. Então é muito evidente que a nossa reação isotérmica ela é muito baixa. Sem contar que a nossa reação isotérmica ela é segura. Se ela não gera muito calor, ela não vai causar nenhum dano ao operador na hora da substituição do refil descartável, ou até mesmo quem venha tocar no equipamento, no porta-malas ali em algum momento. Então, essa questão total de segurança e eficiência, nós sempre levamos em conta nos nossos projetos, né? Então, se começar a observar realmente a geometria do nosso equipamento e as características técnicas, é muito distante do que existe no mercado. Além do que, o mais importante, Caetano, é a garantia. A garantia de fábrica do nosso equipamento é 1 ano. A vida útil do equipamento até a primeira revisão, que é a substituição de uma haste, é daqui a 10 anos. Isso só é possível porque o nosso equipamento utiliza um refil descartável. Toda vez que você troca o refil descartável, seu equipamento se torna novamente novo.
Então, isso não existe em nenhum cenário de fabricantes de célula de hidrogênio ou qualquer outro componente, não só no Brasil, como no mundo. Então, isso destaca muito o que nós projetamos até hoje. Como é sabido, nós temos o pedido de patente do Brasil, nós temos algumas certificações nacionais e internacionais, nós temos aí um grande destaque na eficiência energética e também principalmente nessa questão de redução de gases poluentes, que também se enquadra nessas certificações. Então é muito visível, Caetano, a diferença de um produto para o outro. Realmente essa pegada, né, vamos colocar aí do menos que vale mais, está aí justamente na construção muito otimizada, muito enxuta do nosso equipamento. Isso, gente, eu faço aqui uma exaltação ao Roberto, porque isso aí não é uma questão de achismo ou de simplesmente deu sorte. Isso são 22 anos, desses 22 anos, pelo menos 15 anos ininterruptos de pesquisa, para se começar a fazer um processo comercial talvez inicial, que foi com o nosso WR500. Então, antes disso, tudo isso surgiu nessas pesquisas. Né? E só se constrói algo diferente, como o Roberto comentou no início, para refazer uma situação, você tem que começar com algo novo. E para se fazer um algo novo, você tem que pesquisar. E no pesquisar, você acha pulos do gato, nos acertos, erros, né? Mais erros do que acertos, né? Mas depois que nós começamos a acertar, que foi com o WR1000 praticamente, nós começamos aí não mais ter a funcionalidade de refazer processo, era lapidações. E hoje nós chegamos na última versão, nessa lapidação, de um equipamento com modelo de refil, né? E na brincadeira, não depreciando uma dona de casa, mas eu digo porque não é a praia dela, né? Não é o jeitão dela. Até uma dona de casa tem condição de desatarrachar, tirar um copinho, sem danos, que nem ele colocou, que nem o Roberto colocou, que ele não tem superaquecimento, então não vai prejudicar. É um produto biodegradável, entre aspas, boa parte dele, então ele não é agressivo ao meio ambiente, também não às mãos. Então pode se manipular com tranquilidade. Então tem todos esses aspectos, gente, que só vêm de um único caminho. Pesquisa, inventabilidade, genialidade da situação, através da percepção do dia a dia, né? Que a ecologia nossa também surgiu dessa forma. Até então era economia. Depois de um tempo que o Roberto percebeu que os gases não estavam saindo mais iguais dentro do escapamento, ou para fora do escapamento. Foi aí onde começou a surgir também a vertente ecológica, e aí foi descoberto oficialmente mesmo por nós que fazemos 90% menos gases, menos geração usando o nosso equipamento. Né? Então, diante disso, esse menos que vale mais, para uma pessoa leiga, dá para se entender. Então, uma célula de usina, ela precisa de 3 equipamentos básicos para fazer um outro equipamento funcionar. O próprio leigo já começa a perceber que algo está diferente. Então, eu preciso de um PWM para equalizar a amperagem muito elevada que a maioria desse pessoal usa. Eu preciso usar um EFI, que é um equipamento, para aqueles que não conhecem, que monitora e regula, ou, entre aspas, entre os mecânicos, fala que é um enganador de sonda lambda, né, para a sonda lambda não projetar mais gasto ainda, porque o hidrogênio ele não é reconhecido dentro do êmbolo pela sonda lambda. Então, ele vê que está faltando espaço e ele tenta mandar para o módulo eletrônico, olha, manda mais combustível que está faltando. Mas não é assim que funciona. Nosso equipamento com o processo de hidrogênio dá um RPM mais baixo e a sonda lambda consegue ler gradativamente isso, o qual vai gerar menos abertura de bico. E o terceiro, a maioria que o Roberto colocou, tem processos no fluido catalítico de utilização de produtos de soda cáustica, ao qual a soda cáustica tem uma tendência natural de cristais, de gerar cristais. Às vezes tem que colocar filtros, né, para que isso não possa adentrar ao processo, né, dentro do motor e danificar de alguma forma. Aí o próprio leigo já começa a entender, né, Roberto, que realmente está diferente. Um equipamento precisa de 3 outros a mais para poder fazer funcionar, e o da Hybrid simplesmente é aquilo lá. Agora, existe o inverso, né, Roberto? Né? Se quiser fazer algum comentário, para aquele que é conhecedor, para o mecânico de carreira, para aquele cara que é engenheiro, que conhece os processos, que
que já ouviu falar sobre eletrólise, já ouviu falar sobre usinas, né, que nem o primeiro amigo nosso aqui, o João Roberto, disse que... perdão, o João Roberto não. O João Roberto disse que não teria funcionado, né, o Giliardi. Por que funcionaria, etc. Né? A gente deixa claro que para esses conhecedores é inverso. Como com um aparelhinho, com uma coisa desse tamanho, com uma coisa que gera 3 amperes, vai produzir economia. E aí outra coisa que eu faço um comentário, se o Roberto quiser fazer um complemento. Essa é a genialidade do menos que vale mais. Isso só ocorreu, gente, por motivo de pesquisa, não é achismo. Então as pessoas mais conhecedoras às vezes se confundem achando que só porque ele é simples, não é um processo vindo de fábrica com motor elétrico, motor combustão, um processo de armazenamento em um tanque de hidrogênio, ele não vale nada, é o contrário. É isso que nós sempre denotamos aos nossos clientes, os quais já usam, estão extremamente satisfeitos, são milhares realmente já instalados hoje no Brasil, graças a Deus, mas o foco é esse, é o menos que vale mais. Então a inteligência foi no processo, né, de percepção dos vários anos que o Roberto teve aí de fabricação desse processo todo no sistema. É isso, né, Roberto? Sim, puxando esse gancho aí, menos é mais, essa resposta vai realmente para os engenheiros e para o pessoal que tem um grau de conhecimento maior sobre a estequiometria. A estequiometria ela é baseada em um fator de lambda, que seria a posição 1, que você pode ler ali através do scanner, e a mistura rica e a mistura pobre. Então, um motor normalmente ele trabalha nessas duas faixas, rico e pobre, rico e pobre, rico e pobre. Quando nós adicionamos um mínimo de hidrogênio, nós conseguimos equilibrar essa mistura, que a gente considera uma mistura completa. Então ela não está nem rica e nem pobre. Mas para alcançar isso, você tem que saber o coeficiente correto de colocação desse gás dentro de um motor, ou dentro de uma categoria de motores. Então, todo o projeto está baseado na estequiometria da combustão, e não na dinâmica se o motor é 1.0, 2.0, 3.0, porque a combustão não muda. O diesel que você coloca, um exemplo, num caminhão de 190 cavalos, é o mesmo diesel que você coloca num caminhão de 720. A mesma gasolina que você coloca num carro 1.0 é a mesma gasolina que você coloca num carro 4.1. Então a gente está falando de combustível, a gente não está falando de mecânica, a gente está falando de motor. Enquanto os outros fabricantes não entenderem isso, eles não vão conseguir avançar ou se desligar dessa questão de achar que quanto mais hidrogênio se fabrica, mais eficiência tem. E para suprir esse funcionamento desse equipamento, quando você gera muito gás realmente, é necessário todos esses itens, Caetano. Simulador de som da lâmina para manter um sinal falso para o módulo, prolongador de som da lâmina para afastar a som da lâmina de dentro da descarga do escapamento, o simulador de PWM para manter essa onda quadrada ali com amperagem menor, sem contar reservatórios, mangueiras, borbulhadores, enfim, uma quantidade significativa de itens que eles criam de uma forma desnecessária. E aí, mais uma vez, o menos é mais com a tecnologia Hybrid. É por essa razão que, já afundando um pouco já a nossa conversa aqui, Roberto, é por essa razão que, de novo, eu ressalto essa palavra. Não é uma questão de petulância, muito menos de enaltecer. Mas nós temos que falar o que nós temos de melhor, né? Algumas pessoas às vezes entendem que isso é petulância, né? Muito pompa, né? Mas nós não temos, como eu falei, 2 anos e 2 meses. Nós temos 22 anos de pesquisa. Você, mesmo sendo uma coisa inusitada que chegou nas suas mãos, mas você deu continuidade na sua curiosidade e foi à frente. E hoje nós temos, sim, o mais avançado sistema ecológico de combustão hidrogenada no mundo, na parte veicular. Então não tem hoje no mercado. Eu falo dessa forma, como eu falo, não petulante, mas no sentido de que nós estamos no Brasil. Isso é um produto nacional. Isso é um produto desenvolvido com esse camarada que está aqui na nossa frente, né? E é o inventor desse processo. É um projeto naval que começou numa brincadeira. E nós hoje temos essa situação. Então esse menos que mais é o que garante aos nossos clientes essa satisfação de ter até 40%, né, de economia de combustível
e até 90% menos gases, se tornando, juntamente com a economia, um ecologista para o seu veículo, né? Um carro ecologicamente correto. Né? Nós temos até clientes que alegam, para que eu quero um carro elétrico? Né? É o mesmo carro meu, não precisei trocar, não precisei gastar, eu só dimensionei ele a mais com um equipamento que faz o que precisa. Economia para o meu bolso, né? E a ecologia, que eu já hoje me sinto participante ativo dos mecanismos aí de meio ambiente dos grandes centros. Né? Eu vou só fazer uma última colocação, uma última pergunta, e é uma coisa que todo mundo perguntou também, Roberto, sobre a tal da data 2030. Nós chegamos a comentar isso no último áudio, eu e o Matheus, e ficou uma dúvida muito grande. As pessoas, algumas pesquisaram e tudo mais, né? E já que você está aí mais por dentro, principalmente, e é uma pessoa mais especializada aqui, o que tem a ver esse 2030? O que tem a ver? Parece que tem uma outra data assim também, que nós sabemos, que é a 2040. Né? Qual é as condições que vão favorecer, por exemplo, ter um sistema nosso já instalado no seu veículo? Então, Caetano, eu vou responder essa pergunta, mas ficou uma aqui pendente que eu não posso deixar passar. Sobre essa questão do selo do Inmetro. Ninguém perguntou aí, mas se faz necessário falar, né? Porque nós falamos da nossa tecnologia, que é a única no mundo, que ela é maravilhosa, que ela faz e acontece. Mas por que não tem o selo do Inmetro? A resposta é simples. O Instituto do Inmetro ele tem duas formas de certificações. A certificação compulsória, onde você é obrigado a certificar seu produto. E isso na linha automotiva são itens que podem ocasionar acidentes fatais, como, por exemplo, pneu, vidro, cinto de segurança e outros elementos. Então, existe uma lista pré-determinada para isso. E a certificação voluntária, você faz ou não. E também nós não nos enquadramos nesse item porque somos considerados acessórios. E uma coisa importante, quando você faz a certificação voluntária, você não tem um selo do Inmetro. Você tem um selo de acreditação da sua tecnologia. Como o próprio nome diz, Hybrid International, o objetivo não é só vender no Brasil, é vender fora do país. Então, uma certificação que teria muito peso para nós é a certificação C, certificação da União Europeia. Então, é essa que nós buscamos, que ela vai ser útil não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, só queria deixar claro essa questão do Inmetro. Agora, falando sobre a questão da Lei Federal Rota 2030. Né? Então, a Rota 2030, que ela é uma lei federal que foi instituída aqui no Brasil, mas ela também tem datas limites no mundo inteiro, que são ações e atitudes que algumas empresas terão que tomar até 2030 para reduzir as emissões de gases poluentes. Então, existem várias formas de iniciativa, até mesmo a gente vê aí pelas montadoras, de trazer carro elétrico, carro híbrido, enfim, ações de tentar reduzir essas emissões, mesmo porque aqui no Brasil, essas empresas que tomam essas ações têm ali um reembolso financeiro quando apresentam um projeto que seja viável nessa questão. Agora eu falo abertamente. Os nossos clientes que utilizam o sistema Hybrid, não só clientes finais como empresas, já estão se adequando à Rota 2030, porque estão fazendo um papel ali socioambiental nessa questão da redução. E aí é claro que é só questão de tempo para os governantes criarem ali novas leis, apontando ali a vantagem de uma empresa que se enquadrou nesse mecanismo, como foi criado lá na época o ISO 9000, o SASMAC, que são métodos para você ter qualidade, eficiência, questão ambiental. A Rota 2030 também vem para essa natureza. Então, ela não é muito clara em todos os segmentos, mas o que eu posso afirmar é que ela vem realmente para essa questão da sustentabilidade. Então, se pensa-se muito nessa questão industrial quando você emite muitos gases. Então, você tem que ter essa noção que a redução ela se faz necessária. E uma coisa muito importante, Caetano, que você falou aí, que eu também quero ressaltar. Quando nós falamos do gás, do efeito estufa, a gente fala muito do CO2, o dióxido de carbono. Mas nós esquecemos do CO, o monóxido de carbono. É um gás venenoso e causa um dano irreparável para a população. Então, existe ali dados que o CO é capaz de matar até 3 vezes mais que a AIDS. Então, a gente deve se atentar a isso.
E uma coisa que eu também tenho que falar aqui, se a gente pegar nossas análises de emissões de gases, em alguns modelos de veículos nós conseguimos zerar esse gás. Então, olha só o que a Hybrid faz, não só na questão ambiental ou na questão financeira, mas na questão de saúde também ela tem um papel ali dela, reduzindo esses gases e os particulados que são lançados na atmosfera. Tudo bem? Como é que vai? O que é a pior coisa do trânsito para você? A pior coisa do trânsito? Eu acho que é a lentidão mesmo. Quanto tempo que você está no trânsito? Hoje? Hoje. 40 minutos. Ah, não. Eu tô parada aqui na Oscar Freire uns 20 minutos. Você não tem o que fazer, né? Você tem que ficar ali parado sem chance de você se defender, né? E sabia que você pode ficar até infértil por causa da poluição que você está inspirando? Infértil. Você está fumando 4 cigarros por dia aí. Nossa, cara. E se eu te disser que você aí dentro desse carro, você está perdendo 1 ano e meio de vida? Ou você pode ser uma das 4.000 mortes prematuras ao ano por causa da poluição? Alzheimer, Parkinson, as causas podem ser a poluição. Caramba. Você já tinha pensado nisso? Não tinha parado pra pensar nisso. Parado no trânsito, você não está só perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vida por causa da poluição. São Paulo é uma das cidades mais poluídas do mundo e essa poluição causa mais de 4.000 mortes prematuras todos os anos. Mais do que a AIDS, a tuberculose e a H1N1. O principal responsável? A frota de veículos. 97% da poluição do ar de São Paulo é causada pela frota de veículos. E você, quer ajudar a salvar a sua vida e a de todos nós? Então participe da campanha São Paulo Merece um Ar Mais Limpo. Acesse o site e descubra todos os males da poluição e como você pode ajudar a combatê-los. A informação é o primeiro passo para a conscientização e uma tomada de atitude. Bacana, bacana. Muito legal mesmo. E a gente tem que exaltar essa situação, porque, pelo que eu entendo, né, na minha visão, você me corrija se eu estiver errado, Roberto, a data de 2030, como você falou, não é só para o Brasil, são vários países. Mas nós estamos dentro do Brasil. O que vai acontecer? Isso é uma percepção minha. Isso não está escrito ainda, não está decretado. Mas existem 2 formatos para você chegar a um objetivo. Ou você pune, ou você motiva. Eu quero acreditar que os órgãos, em especial Inmetro, o meio ambiente, o próprio Ministério do Meio Ambiente, vai promover no primeiro momento algum tipo de motivação para você se ingressar num processo menos poluente, ok? Só que aí incorre na questão que o Roberto falou lá no início, né, da questão do carro elétrico. Hoje, ele é proibitivo. E os carros que são um pouco mais acessíveis, cabem 2 pessoas no máximo. E pouco volume, não é um carro para você fazer viagens, porque também não tem como você carregar baterias. Então, o que ocorre, na verdade, eu acho que vai existir uma motivação, em especial do governo, para as pessoas trocarem para um carro elétrico, por exemplo. Okay? Olha, você vai ter IPVA zerado, você vai ter DPVAT, vai ter alguma motivação, normalmente financeira, para que vale a pena você ir para esse caminho. Só que, gente, um alerta, um chamamento aqui já para vocês. Esses objetivos, eles estão tangíveis de alcance no aspecto de poluição. Eles não estão preocupados com a economia do seu veículo. Mas de questão do poluente, eles vão ter uma métrica que normalmente nesses locais, nas cidades onde já tem a vistoria veicular, vão enfiar uma caneta dentro do seu escavamento e vão ver quanto você está emitindo. Olha, o seu veículo tem que estar dentro de uma dimensão menor. E aí, obviamente, do jeito que estão os veículos atuais, eles não vão alcançar. Você vai ser multado, entre aspas, ou vai ser punido de algum jeito. Mas eu não creio que eles vão punir. Eu creio que eles vão motivar. Se você chegar num patamar naquele... e não vai ser um patamar só de 5% a menos e 10% a menos. Com certeza vai ser uma coisa gritante para poder alcançar
esse espectro da data de 2030 como um diminuidor, né, do efeito de gases poluentes, em especial veiculares, dentro de um grande centro. Então, o nosso equipamento já está caracterizado, como o Roberto falou, através de certificações conceituadas através do LEPAC, que é um dos órgãos que regulamenta esses gases fabris e veiculares, onde nós temos já, por 3 anos consecutivos, a excelência de evitar, né, toneladas de CO2, por exemplo, no meio ambiente. E é como o Roberto falou, também os outros gases como o monóxido, né, que realmente é tão ruim como qualquer outro, na verdade só que é um pouco pior. Então o que eu acho? Que os nossos veículos que já estão instalados, como o Roberto falou, já estão prontos. Qualquer vistoria, o cara vai enfiar a caneta lá no escapamento e vai assustar. Ué, mas não está saindo quase nada de fumaça? O que está acontecendo com esse poluente aqui? Ele vai estar dentro do espectro, ele não vai precisar fazer alteração nenhuma. Ele não vai ser determinado para trocar um veículo, ele não vai ser determinado para trocar um catalisador ou qualquer outro mecanismo que eles tentem inventar para poder diminuir. O nosso sistema de diminuição poluente é o mais legítimo que possa existir. É fazendo, através da utilização do hidrogênio, a queima completa, ao qual faz essa diminuição correta dos gases restantes que sobram para poder ir para o escapamento. Então, gente, a novidade que eu só vim a falar é que o sistema nosso tem tudo pronto para poder adentrar a data de 2030. E eu falo um pouco mais, né? Vamos supor, né, Roberto? Vamos ter um voto positivo que o Bolsonaro esteja assistindo a nossa live aqui agora, a nossa enquete. Bolsonaro, o Brasil hoje pode se tornar, em menos de 1 ano, ou até 1 ano e pouquinho, detentor do país mais rápido a alcançar as metas de 2030 no mundo. É isso que o nosso produto pode fazer. Concorda? Discorda? Complementa? Concordo, mesmo porque é uma lógica aí, Caetano. Se a gente falar de 113 bilhões de carros, como que você renova essa frota? Não é mais fácil você pegar a frota atual e converter para você ter essa redução de gases poluentes? E vamos até mais além. Eu pego esses 113 bilhões de carros, que são materiais ali como aço, vidro, borracha, plástico, enfim, inúmeros componentes, e eu tenho que reciclar isso. Naturalmente, quando eu estiver reciclando isso, eu estou jogando CO2 para a atmosfera. Então não existe uma lógica. Ao meu ponto de vista, realmente, a conversão é o melhor caminho para o Brasil e para o mundo. E se você lembrar, isso já aconteceu com os veículos pesados, né? Com o Proconv 7, eles instituíram o Arla. Foi um mecanismo para poder barrar a poluição exagerada de um caminhão a diesel, ou ônibus a diesel. Então, o nosso sistema se assimila um pouco à questão da injeção do Arla. Né? Eu digo no sentido de que foi um produto a mais, ou um sistema a mais, para poder barrar e sem precisar modificar exageradamente aquele veículo. O nosso caso, para os veículos de médio porte, pequeno porte, né? E também até o próprio pesado, mas vamos falar dos pequenos ainda, no caso, né? É muito similar. É mais fácil nós convertermos uma frota igual o diesel converteu para um processo Arla, onde elimina praticamente a saída de quase todos os gases possíveis ali, diminuindo muito, do que você fazer todo mundo comprar carro elétrico. Né? Eu tenho mais uma informação importante falando sobre o Arla 32, né? Quando se utiliza o sistema WR4000 na linha diesel pesada, e os caminhões que utilizam o Arla 32, é possível ainda diminuir até 90% o consumo do Arla. Então nós conseguimos baixar todos esses gases. É sabido que o Arla ali, ele trabalha num gás poluente chamado NOx. Então se você diminuir esse gás também, o consumo de Arla também vai ser diminuído. Então é só vantagens e vantagens e vantagens e vantagens sobre a tecnologia hybrid. Então, caso algum mecânico esteja ouvindo nós aqui nessa live, nessa entrevista, algum proprietário de frota, não importa se são 5 veículos, 10, 1000, então até o Arla que você gasta, que você deve calcular o quanto você gasta de Arla, que é obrigatório, porque senão você toma multa, né, no caso, você vai ter uma diminuição de até 90% do Arla. Você vai ter que continuar utilizando, é isso, né, Roberto? Né? Porque a lei determina que você tem que usar o Arla. Vai diminuir o volume de consumo, mas
ele também vai trazer esse benefício. Para quem não conhece a fundo, eu vou até pedir para o pessoal da edição colocar no final desse vídeo um vídeo nosso que nós falamos sobre o Arla, o funcionamento, o processo. Para aqueles que já conhecem, né, só vai conotar qual que é o poder que o nosso equipamento vai ajudar nessa diminuição do Arla. E para quem não conhece e é curioso, por favor, vá lá e conheça. Roberto, deixo disponível aí para você encerrar, caso você queira fazer um comentário a mais, mas eu só tenho a agradecer a sua presença mais uma vez. A nossa parceria é muito profunda, por anos aí, e nós só estamos tendo alegrias aí, cada vez mais a Hybrid crescendo, né? Em breve nós vamos estar convidando mais pessoas a participarem desse nosso processo, novidades que estão chegando aí, e a gente vai estar divulgando aí, em especial aos mecânicos e técnicos que estejam recentemente aí se formando na área mecânica, mas eu não posso ainda dar detalhes porque não está por completo. Mas em breve, aguardem, vai ter novidades boas para quem quer levar uma fatia desse nosso mercado que é gigantesco. 113 milhões de veículos necessitados de algo que eles não têm como dizer que não precisam. Economia de combustível. Eu agradeço, Caetano, pela oportunidade, agradeço a todos. Mandem mais perguntas, se inscrevam no canal Mão na Graxa e até breve. Obrigado. O nosso canal, para quem quer se inscrever, está aqui embaixo também aqui para você se inscrever, mas é o nosso canal Hybrid International Oficial. E se inscrevam também nos nossos canais da Tríade Automotivo, né, na parte do Instagram, do Face, para vocês estarem acompanhando as novidades, né, e vocês vão estar vendo tudo que é de bom, que é melhor aí, para vocês estarem à frente, né, no caso. É isso aí, Roberto, agradeço a audiência de vocês, e é isso aí, Hybrid fazendo um futuro melhor para todos nós.